Espera aí, você está aqui mais uma vez e ainda não se inscreveu no canal, não deixou seu like e não clicou no sininho para receber as notificações. Eu estou fazendo até live, como é que você vai saber que eu estou live se você não assina as notificações? Não demora 5 segundos da sua vida e você me apoia de montão. Mas bora lá pro vídeo. Next.js 13.4, mudanças fundacionais. Isso quer dizer que muda um pouquinho da maneira que você começa a construir o seu aplicativo, o seu website. Então a gente vai falar de React Server Components, a gente vai falar de rotas e layouts aninhados, nova maneira de fazer data fetching mais simples. E tem também um pouco de streaming, suspense e algumas outras coisas que vêm em beta e alpha aí. E uma coisa muito importante aqui é que você pode utilizar essas mudanças de forma incremental, sem precisar mudar o que você já tinha feito. E tudo isso pronto para produção. Mas antes, obviamente, da gente falar sobre o Next.js 13.4, e eu falei que é uma mudança fundacional, é importante lembrar que, assim, desde a concepção do Next.js, que tem alguns princípios como configuração zero, apenas JavaScript, tudo é uma função, renderização automática, fetch de dados da maneira que o desenvolvedor quer fazer, nenhum desses princípios ele é modificado. A ideia dessa nova dessa nova fundação é garantir que a gente tenha tudo isso de uma forma mais simplificada. Obviamente, a configuração zero baseada em sistema de arquivos do Next.js, eu acho que sempre foi central e é uma coisa que simplificou a vida de muita gente e o que trouxe um pouco do apetite dos desenvolvedores para trabalhar com Next.js. Era basicamente você ter uma pasta pages dentro do aplicativo, dentro do seu projeto, jogar um arquivo lá dentro, nomeado, colocar um componente React lá dentro e o roteador do Next.js basicamente cuidava de tudo. Muito mais simples do que uma aplicação pura React. Mas, obviamente, quando você está criando aplicativos novos ou você tem um website que está se tornando cada vez mais complexo, algumas coisas são necessárias e necessitam de mais flexibilidade, como você ter layouts ou layouts que se modificam dependendo do lugar, do local que você está dentro do seu aplicativo, do seu website. Carregamento de página, estados de erro quando alguma coisa acontece, tudo isso foi repensado para flexibilizar e simplificar a maneira que você constrói isso. Então, quando você está falando de aplicativos complexos, onde você vai buscar dados, tem transição de página, você quer ter um cache em determinadas coisas, você quer revalidar dados, ou você quer carregar uma página para um usuário, mas você não quer que tudo seja carregado de uma só vez, então você garante que a página tenha uma experiência de usuário benéfica, onde você consegue carregar as coisas de diferentes formas, em diferentes velocidades. Tudo isso foi repensado e eu vou mostrar um pouquinho para você aqui. Aqui, obviamente, a gente tem um exemplo de como funciona esse novo layout, né? Basicamente, a gente tem uma pasta app e a gente tem um arquivo chamado, adivinha só, layout.js, onde você tem uma função que recebe children. E a gente tem aqui um outro código aqui de página, né? E basicamente o que está acontecendo é quando você vai na raiz do seu website, do seu aplicativo, ele vai carregar essa página, né? Incluída dentro desse layout, tá? Mas o que é mais importante do que você vê aqui é o que você não vê. Esse novo roteador, ele pode ser adotado de forma incremental por meio do diretório app. Então você tem uma arquitetura totalmente diferente, que é construída sobre a base de React Server Components e de Suspense, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês. E isso permite remover algumas APIs específicas do Next que foram basicamente desenvolvidas para
e estender o React. Então, por exemplo, você não precisa mais de um underscore app, por exemplo, para personalizar o layout, como você pode ver aqui como era feito antes, né? Então, assim, com o Pages Router, o layout não podiam ser compostos e a busca de dados não podia ser colocada em um componente, como é o novo App Router agora, como é no novo App Router que agora é suportado, obviamente. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo aqui que a gente pode ter layouts compostos em cada uma das pastas que a gente tem. Aqui, obviamente, eu já falei em outros vídeos, já mostrei na live, a diferença agora, principalmente quando a gente vai fazer um roteamento, é que ele não está baseado nos arquivos, ele está baseado em você criar diretórios diferentes e criar um arquivo chamado page.js no diretório e colocar um componente React que faz realmente a composição da página para vocês. E também com o Pages Router, a gente tinha a parte da customização utilizando o underscore document, né? Onde a gente importava HTML, head, main, etc, né? Mas com o App Router, você não precisa mais importar HTML, head, body. Você basicamente usa o React para fazer isso. E, obviamente, assim, construir esse roteador baseado em arquivos, ela basicamente foi uma solicitação dos desenvolvedores, né? Porque antes você só podia, por exemplo, importar estilos globalmente em pacotes externos, em arquivos underscore app, por exemplo. Então, isso trazia uma experiência ruim. E agora, obviamente, você pode colocar os arquivos CSS em qualquer componente, isso é super simples. Você também anteriormente tinha que optar pela renderização do lado servidor, né? E aí você utilizava lá a função getServerSideProps para interagir, né? E aí a página, né, essa iteração, ela era bloqueada até que a página fosse toda hidratada com os dados, né? Com o App Router, eles refatoraram essa arquitetura, tá? Para ser integrada com React Suspense, que outra vez eu vou falar um pouquinho mais para vocês daqui a pouquinho no vídeo, que significa que você pode hidratar de forma seletiva partes da página, isso quer dizer carregar, trazer pedacinhos de componentes da página ali, de forma, como que eu posso dizer, instantânea ou talvez de forma mais rápida do que outros componentes. Isso traz uma melhora de percepção de desempenho quando está carregando uma página, porque a gente sabe que normalmente uma página ela é composta de vários componentes, né, várias partes que normalmente estão linkadas com diferentes APIs, né, que a gente traz dados e muitas vezes determinadas informações que a gente traz para a página acabam sendo mais pesadas e demoram mais para carregar. E você realmente não quer ficar vendo um load de uma página inteiro, aguardando o que está acontecendo, mas quando ela é hidratada, quando ela começa a aparecer aos pouquinhos para você, traz uma experiência melhor para o usuário. E esse é o núcleo, né? É o centro do App Router agora, mas não é só sobre roteamento, mas como ele se integra com o restante da estrutura, como por exemplo, a busca de dados que a gente vai falar agora. Bom, falando de apenas JavaScript, tudo é uma função, né? Como vocês podem ver, a gente, pensando aqui, a gente quer escrever os nossos componentes da forma mais simples possível, né? A gente quer, às vezes, misturar um pouco dos códigos de certa forma, mas a gente quer criar componentes que encapsulam a lógica e possam ser reutilizados e compor novos componentes dentro do seu website, para que você possa reaproveitar, para que você possa criar componentes mais avançados quando você junta componentes mais simples, né? Isso tudo tem que estar, de certa forma, relacionado com a maneira que você faz o roteamento também. E para simplificar, né, a gente pode olhar, por exemplo, que se você quisesse buscar alguns dados na versão original, por exemplo, do Next.js, ficaria um negócio assim, ó.
né? A gente tem lá o nosso static async get initial properties, blá blá blá. Você tem que importar esse isomorphic fetch e tudo mais. Mas à medida que isso vai amadurecendo, você vê que isso começa a complicar as coisas, porque a gente tem uma maneira meio que travada num padrão para fazer as coisas. E aí, às vezes, você tem que pegar o get initial props, executar o servidor, aí você vai lá, cria uma promessa, encaminha os resultados para o props, blá blá blá, né? Tudo isso. E embora o get initial props ainda funcione, isso melhorou aos poucos e gerou uma nova API de busca de dados com base no feedback, né? Então você tinha essa versão aqui muito legal, get initial props, tudo bem. E depois get server side props, get static props, como vocês podem ver aqui, né? Onde você gera uma versão estática da rota e aí ou dinâmica, né? Você escolhe isso. E com essas APIs, onde o código estava sendo executado no cliente ou no servidor e permitiram que os aplicativos fossem automaticamente otimizados no momento do build, né? Ele permitiu algumas coisas, como por exemplo, você fazer um deploy de um aplicativo Next em algum lugar que não oferece suporte servidor, quando você tem, por exemplo, um bucket da AWS S3, porque você já tem o seu website gerado e com a ajuda dessas APIs. Só que isso não é só JavaScript, né? Então eu acho que melhorar a maneira que você faz essa conexão do seu componente com os dados para ficar mais perto do princípio original, né, que o desenvolvedor escolhe como ele quer fazer. Eles trabalharam basicamente junto com a equipe do React para criar recursos sobre o esqueleto primitivo do React, né? Tipo, eles criaram uma combinação a fim de você ter a oportunidade de você, por meio das versões mais recentes do React, colocar isso em componente servidor. E aí, com o App Router, você busca dados usando uma sintaxe simples de async await, como você está vendo aqui. Por quê? Porque, na verdade, foi introduzido também onde tudo que está dentro da pasta app é um componente servidor, até que você fale o contrário. E aí, por padrão, todos esses componentes são React Server Components, e eles buscam os dados no momento que você realmente está fazendo a solicitação da página. E você faz isso e você hidrata a sua página dessa maneira também. Então, esse princípio, digamos assim, de busca de dados do desenvolvedor, ele é realizado através dessa capacidade de utilizar os componentes, server components do React de forma nativa, mas também prover uma API de qualidade simples, de fácil utilização para você trazer os dados do seu componente. E o roteador ele é basicamente integrado com o React Suspense. E isso quer dizer o quê? Que dá mais fluidez quando uma página está sendo carregada, quando o conteúdo da página está sendo carregado aqui. Por quê? Porque você tem a capacidade, obviamente, de você criar a sua página com diferentes componentes que têm uma carga mais pesada ou mais leve, e isso ser carregado de forma independente e aparecendo na página no momento que ele está pronto. E isso, obviamente, quando você cria também um componente de loading, que é algo que eles também incluíram, onde basicamente você cria um arquivo dentro da pasta loading.js e você pode criar uma estrutura bonitinha de carregamento ali durante o carregamento da página e dar uma experiência melhor para o usuário. Então, além disso, né? Além disso tudo que eu falei, essas transições de páginas acabam dando uma experiência do usuário mais rica e mais leve, trazendo um melhor engajamento com o seu usuário, seja de um aplicativo, seja de um website.
E para a gente finalizar aqui, eu acho que nada mais justo do que mostrar para vocês essa página aqui, porque eu acho que ela traz uma, digamos assim, uma visibilidade maior dos benefícios de você utilizar esse novo roteador e a simplicidade e a melhor experiência que utilizar React Server Components traz para você no dia a dia, seja para um aplicativo, seja para um website só de front-end, ou seja para um website que tem uma área também de administração, por exemplo, dashboards, etc. Nem sempre isso está claro para quem está utilizando, mas a utilização de React Server Components traz alguns benefícios que quando você utiliza uma aplicação pura React, não traz para você. Que uma delas é, quando você acessa uma aplicação pura do React e vai numa determinada rota, por exemplo, se você tem um dashboard e tem uma landing page e o teu usuário não está logado, como é o exemplo dessa página aqui, o que acontece é que todo esse bundle, todo esse código, todas essas informações, essas duas páginas são enviadas para o cliente, para o navegador do cliente processar, mesmo que ele não esteja logado. Mas quando a gente está trabalhando, por exemplo, com React Server Components, e a gente identifica lá no servidor que está tendo toda a carga de processamento da página, e ele é um usuário logado, o browser do cliente vai receber somente o dashboard, por exemplo, para que ele possa gerenciar a sua página. Todos os dados, todo o HTML, todo o JavaScript relacionado à landing page não está ali. Isso tem um efeito de experiência de usuário em termos de carregamento e utilização da página e execução do lado do navegador do cliente. É sensacional, porque você tem uma página muito mais leve, trazendo aquela experiência muito mais positiva e de engajamento do seu usuário. Tá? E eu acho que utilizar esse roteamento baseado em páginas e você ter essa flexibilidade traz muitas vantagens competitivas para a utilização do Next.js do que meramente um React, uma aplicação React normal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou lembrar vocês de não se esquecer de se inscrever e, obviamente, clicar ali no sininho, porque eu faço live de vez em quando, não está bem agendada quais dias e qual horário, então você vai saber que eu estou entrando em live e, obviamente, quando eu postar novos vídeos como esse, você vai receber uma notificação lá no seu YouTube para poder ver isso. E, obviamente, deixa seu like, deixa seu comentário, o que você achou dessa nova release do Next.js e como você vai utilizar ela no dia a dia, porque você tem que lembrar que ela é incremental, você pode ir utilizando e está pronto para produção. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e eu espero você nos próximos vídeos e de repente na próxima live, engajando com o resto dos deckers que estão por aí. Obrigado!